Tudo é sobre ele, tudo é sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez trazendo algo de maravilhoso para você. Estou aqui com um convidado especial. Na verdade, todos são especiais, né? Todos que eu trago aqui são pessoas diferenciadas, especiais, que têm alguma coisa para acrescentar para nós. Esse cara eu conheci ele numa reunião de casais que a gente fez. Ele foi levar o louvor pra gente. E lá eu me apaixonei por esse cara, porque eu via nele a unção de Deus. Eu via que ele carregava algo diferente. Foi até engraçado que lá aconteceu assim, que as 3 pessoas levaram a palavra. E quando ele estava louvando, cantando, ele trouxe a palavra, e aí a gente entendeu o alinhamento dele e das pessoas que estavam lá com Deus. Eu estou aqui com Tiago Godoy. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer para nós estar aqui. Aquela vez, né, como eu disse aqui agora, que a gente te viu lá, que eu te vi, né? O cara tem uma voz fenomenal, carrega essa unção mesmo do Espírito Santo. Então, é um prazer mesmo te receber aqui. E aí a gente quer saber mais, porque eu também não conheço ele muito. Então nós queremos saber mais de você, sobre a sua história, como que você chegou na música. E aí, se apresente aí e fale para nós. Quem que é Tiago Godoy? Marcos, obrigado pelo convite, obrigado por me dar esse prazer de estar aqui com vocês, para a gente poder bater esse papo, compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem feito e continuará fazendo em nossa vida. Então eu já quero começar esse podcast declarando que tudo que nós falarmos aqui, você que está assistindo, que você seja abraçado pela graça. Amém. E responda a sua pergunta, quem é o Tiago Godoy? Eu sou um pecador, cara, que fui alcançado pela graça. Então, tudo é sobre ele, tudo é sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Nós somos apenas um canal. E é por isso que eu quero ser mais uma vez um canal para abençoar a sua vida e também a vida do meu amigo Marcos, da família dele. Que assim seja. Amém. Rapaz, olha aí. Dá pra entender mais ou menos como é que é o cara, né? E o que ele falou aqui, gente, esse canal é justamente para isso. Para exaltar o nome do Senhor. Exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Né? Para pessoas que não conhecem, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer ele e de buscar a ele. Mas vamos lá, como começou esse cantor aí? Fala aí a sua trajetória. Já nasceu com esse dom? Porque todo mundo acha o seguinte, né? O cara já nasce cantando, né? É um dom de Deus e já nasce cantando. Como foi isso? Conta essa história aí pra gente. Olha, eu não nasci num lar de passarinhos. A minha mãe, assim, a minha família materna, sempre gostou de cantar, mas nunca nós tivemos ali na nossa família um cantor que a gente possa dizer assim, profissional, né? Minha mãe sempre cantou com as irmãs e minha mãe sempre gostou de sertanejos raízes e tudo. E ela cantava junto com as irmãs, cantava com uma irmã, cantava com outra e eu ouvia aquilo, né, minha mãe cantar e tudo, mas nós nunca tivemos assim muita afinidade com a música e isso para gerar uma influência de certa forma assim, para dizer assim, vai, né? Isso. E assim eu fui ouvindo isso, minha mãe cantando e as referências que ela tinha de cantores eu acompanhei até um certo tempo, mas não cantei, não era a minha aptidão de cantar, não. Mas eu tinha os meus 18, 19 anos, um primo meu
Ele estava aprendendo a tocar violão. E aí ele estava tocando uma música e tudo. Aí eu cantei a música, ele tocando o violão, cantei um pedaço da música. Assim, aleatório, cara. Assim, tipo, não foi cantando mesmo, assim. E aí você já tocava violão? Aleatoriamente. Você já tocava violão? É ele que tocava. Ele tocava, você não tocava nada? Nada. Com 18 anos? 18, 19 anos ele tocava e eu cantei junto com ele lá. E aí esse primo me virou uma chave lá naquela época que ficou. A chave ficou virada. Uhum. Ele disse pra mim assim, cara, você tem uma voz bonita. Você tem um timbre bonito. E isso, a chave virou, ficou. E eu cantava dentro de banheiro, né? É o cantor profissional do banheiro. Mas assim, tudo começou a acontecer na minha vida a partir dos 23 anos, que foi quando eu me converti, né? Tudo começou a acontecer na música, porque eu recebi algumas palavras que eu seria um instrumento de Deus na área da música, que Deus ia me usar no louvor e na adoração. E quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu me converti na Assembleia de Deus. E aí eu me batizei e tudo. E ia para os cultos. E eu comecei a ver quais eram as áreas, né, assim, que eu poderia me inserir e poderia contribuir, né? Uhum. E eu vi o pessoal cantar e tal. Eram os grupos, né? O grupo de jovens cantava, grupo de senhoras, e isso era dessa forma que a gente aprendeu um pouco com relação à música na igreja. E aí eu ia para a igreja sempre com um primo meu, que ele me impulsionava muito para ir à igreja, ele me pegava em casa de bicicleta na época, e nós íamos para o culto. E aí eu ficava muito na casa dele e ele colocava músicas evangélicas, eu ficava ouvindo essas músicas e eu comecei a aprender músicas evangélicas na casa dele, ouvindo as músicas lá, ele deixava tocando, eu ficava ouvindo, aprendi e eu ficava cantando perto dele as músicas que eu ouvia na casa dele. Um dia nós fomos para a igreja, ele falou, cara, você nunca pensou em cantar não lá na frente e tal? Já com 23 anos? Olha só. Você nunca pensou em cantar lá na frente e tal? Aí eu peguei e falei assim, não, pelo amor de Deus, morro de vergonha. Nem cantar o canto. Não, você canta sim. Não, nem cantar o canto não. Não, você canta. Beleza, ficou por isso, a gente foi pro culto. Cheguei no culto, tô lá tranquilo, sentado, né? Pra prestar um culto ao Senhor. Quando eu penso que não, o pastor levanta. Vamos ouvir o irmão Tiago, meu irmão. O banco sumiu, o chão sumiu. Ele começou a tremer. Vê tudo. Eu olhei pra ele, eu falei, não acredito. Ele vai lá. E ele teve que me dar uma empurrada pra mim. Eu fui, mas eu fui daquele jeito, nervoso. Olha só. Sabe, muito nervoso, assim. Mas não era nervoso de raiva. Nervoso porque eu ia cantar. Cheguei lá na frente, tremi todo, peguei o microfone. Não, eu imagino. E, nossa, cara, assim, foi... A primeira vez foi horrível, assim, tipo, o playback, eu errei o playback, eu pedi pra soltarem o playbackzinho lá que meu primo tinha levado e tal. Pra você ter uma ideia, como foi, assim, tão... Traumático? Não, foi abençoador demais, porque eu não tinha planejado nada, ele planejou, então ele levou com ele até o playback e tal. Daquela música que ele sabia que você... Daquela música que ele sabia que eu ia cantar. E aí, ele falou, já tá com o playback aqui, pode ir, me deu um empurrão e tal. Aí eu cheguei lá na frente, pedi pra soltar o playback, mano. Gente, você que tá aí. Olha, vou te falar uma coisa. Se você nasce em um lar que todo mundo canta e você já canta, e você já se apresenta, você tá tranquilo, mas o cara que nunca, com 23 anos, nunca cantou na frente, assim, da igreja, foi diferente a experiência. Não, eu imagino. Aí ele soltou o playback, eu fechei o olho assim, e eu não... Era pra entrar no início da música, no refrão eu entrei no início da música, então foi assim, cruzou tudo, foi muito ruim, foi horrível.
Eu pedi para parar, agradeci, fui. Meu primo, é assim mesmo. Meu primo me dando força. É assim mesmo, é desse jeito mesmo. A gente erra. Não, eu falei, não me chama mais e tal. Não, é assim mesmo e tal. Beleza. Fui embora. E aí assim, começou o meu processo de música, né? De começar a cantar na igreja. Cantava nas células da igreja, né? A gente foi formado. A gente não foi formado em cima de um palco, né? Nós fomos formados no ardor mesmo de uma célula, no ardor de um evangelismo na rua. Então, eu já evangelizei dentro dos ônibus em Goiânia, já cantando. Que bacana. Poxa, eu saía do Terminal Parque Oeste, eu e um amigo, a gente saía do Terminal Parque Oeste, sentava no último banco, né? E nós fazíamos porque o nome do ônibus era circular. Então ele ia lá no centro de Goiânia, ia lá na Praça Cívica, pegando gente, descendo gente, descendo gente, e a gente nesse ônibus cantando e vivendo experiências extraordinárias ali dentro, cantando. Então, assim, eu fui forjado, Thiago Godoy foi forjado desse jeito, com o empurrão do primo. Vai lá, e eu, fui quebrando as minhas vergonhas, né? Quebrando os impactos daquelas experiências e tudo, nas células, nos evangelismos de rua, né, cantando dentro dos ônibus. Eu fui forjado assim e ainda continuo sendo forjado até hoje. Porque uma das coisas, só abrindo um parênteses, uma das coisas que eu amo mesmo, de verdade, que eu até vou voltar a fazer, é esse tipo de coisa, esse tipo de evangelismo. Cantar dentro de ônibus. Eu amo isso. Rapaz. Eu cantei. Pode falar. Eu canto até dentro de presídio. Olha só. Até dentro de presídio. Eu e o meu pastor Mark Anderson, nós já fomos como é o nome daqui do presídio de Goiânia? Aqui Como que é, Mário? Você sabe? É o penitenciária, Penitenciária. Né? A gente cantou lá na penitenciária. A gente... Cara, isso é o que queima no meu coração essas coisas. Tá, eu vou pegar várias coisas que você falou. Primeiro, a gente acha que todo mundo já nasce... Eu acredito o seguinte, que nasce com a facilidade, tem o dom, né? Mas depende do quê? De você desenvolver o dom, né? Da sua vontade. E aí a gente vê várias coisas. Primeiro, uma primeira experiência, de certa forma... Eu não falaria traumática, mas eu falaria assim, uma experiência, às vezes, para muitos, jamais subiria num púlpito, num palco, para cantar novamente, né? Outra coisa, outro ponto interessante. Diga com quem andas, eu direi quem tu és. Se você anda com alguém que te empurra, a tendência é que você cresça. Se você anda com quem te puxa para baixo, a tendência é o quê? Se fosse uma outra pessoa... Mesmo que a vontade tivesse partido de você, o que o cara ia falar? Cara, já te falei, cara. Você não é bom nisso, não. O que você tá fazendo aí em cima aí? Entendeu? Não, você desceu de lá. Seu primo, né? Meu primo. Seu primo. Não, que isso, cara. Não, foi ótimo, foi bom. E é assim mesmo, começa desse jeito e tal. Ou seja, o incentivo, né? Aquela pessoa que quer te puxar pra cima. Então, são as pessoas que nós temos que conviver no dia a dia. Ele incendiava meu coração, cara. Olha só. Ele incendiava meu coração. Porque quando você vive situações de desafio, como foi o início para mim, foi desafiador demais. Quando você é confrontado com você mesmo sobre uma situação que você está vivendo, automaticamente você olha para a direita, você olha para a esquerda e você procura apoio, né? Mas você não tinha apoio nem da direita nem da esquerda. E você tinha um apoio de um primo, que quando você sentava no banco, você estava mal, ele dava um abraço em você e falava, você é assim mesmo. Olha só. O começo é assim, você começa desse jeito, mas você não vai desistir, continua. Exatamente. A gente, eu falo que principalmente quando você está em algo que é, de certa forma, desafiador, porque a música é desafiadora.
Para você chegar ao sucesso, tem um monte de fatores que vai você não quer dizer que é só o cara ser bom para ele chegar lá. Às vezes tem cara bom aí que não conseguiu romper, não é? Então assim, tem a questão espiritual, né? Tem a questão da dedicação, e nós temos que entender que temos que ter pessoas próximas de nós nos falando, vai, que vai dar certo. Marcos, você falou sobre a dedicação, eu acho importante falar isso aqui, porque dentro desse mesmo contexto que nós estamos falando, com esses impulsionamentos, né, com meu primo me incendiando sempre, meu coração, eu me dedicava. Uhum. Então, esses playbacks, eles foram multiplicando, esses playbacks, né, nós comprávamos playbacks dos cantores. E interessante que eu ensaiava na minha casa, né? Eu ensaiava as músicas e eu ensaiava uma música, sei lá, 10 vezes, assim, uma música ensaiando para que a gente pudesse cantar essa música na igreja. E nós tínhamos vizinhos, então os vizinhos ficavam enfurecidos Pelo barulho. Pelo barulho, tava incomodando eles, jogava pedra na minha casa, gritava para calar a boca e tudo. E eu tinha de até diminuir os volumes para fazer os ensaios. Mas a gente teve que passar, igual eu falei, né? Eu fui forjado nisso. Né? Existe uma frase que diz que o verdadeiro soldado ele só pode ser forjado. O verdadeiro soldado ele só pode ser forjado no ardor de uma batalha. Então, assim, para chegar até aqui, eu tenho uma história e essa história ela foi baseada em ser forjado. Uhum. Você, poxa, ouviu o vizinho gritando, cala a boca. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 43. 43. Então, assim, dos 23 pra cá é uma jornada. É um chão, né? Rapaz, você não tem cara nunca de 43. Eu não rodei de pneu murcho. Né? Eu tô achando. Eu te daria, sinceramente, não tô querendo. Eu te daria uns 35 anos. Obrigado. Então, poxa, caramba, eu tô com. 40 e? 43. 43, olha aí, cara. Realmente. Não, parabéns. Obrigado, cara. Graças a Parabéns. Deus. Obrigado. Obrigado, Marcos. Verdade, hein? Não rodou com pneu Depois murcho. eu vou dar um pix pra você. Tá certo. Então, na verdade, assim, baseado no que você me contou, você, na verdade, nunca cantou no mundo. Não. Já partiu mesmo da... Fui louvar o Senhor, adorar a Ele. Uhum. Nunca tive a experiência, assim, de cantar no mundão, não, no secular, não. Agora, uma coisa que você falou aí, é uma coisa que queima no meu coração. Eu já convidei até uns amigos para fazer isso, mas nunca dá certo por conta da agenda, ou dele, ou minha. Mas essa questão de levar um louvor em lugares diferentes, dentro de ônibus, em lugares movimentados. Eu até não sei em que locais que pode, ou se todos podem, como funciona. Cara, mas ali eu acho que é uma forma de você passar para, às vezes, é como se você estivesse relembrando, como se você estivesse ativando pessoas que às vezes estão afastadas de Deus, com louvor. Em lugares, igual você falou, dentro de um ônibus, dentro de um terminal de ônibus, numa praça, sabe? Eu acho que é uma forma de ativar ou reativar aquilo que tem dentro da pessoa, que às vezes está ali morto, parado. A pessoa às vezes até foi um cristão, mas está afastado, sim, sabe? Então, assim, eu vejo a importância do louvor, assim, de uma forma muito grande. E sem contar que, assim, pelo menos para mim, se tem algo que me leva a estar próximo de Deus, no sentido de sentimento, de entrega, é o louvor. Porque é o momento que você tá ali que você chora, né? Nós estávamos falando aqui no off, nós estávamos falando sobre duas coisas importantíssimas, né? Na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. A primeira é a oração e a segunda é a adoração. A oração, ela muda ambiente. Uhum. Mas a adoração, ela tem o poder também de transformar completamente os ambientes. Com certeza. Eu já tive experiências de entrar em lares de evangelismos
de entrar em lares tristes, um ambiente triste, Carregado. as pessoas tristes, o casal triste, os filhos tristes. E a gente entrar nessas casas e a gente trazer um louvor, uma adoração naquele lar e mudar completamente o ambiente daquela casa. O sorriso voltar, a lágrima descer, o quebrantamento Com chegar certeza. e a glória de Deus tomar toda aquela casa. Nós entrávamos na casa, um ambiente hostil. Quando nós saímos daquela casa, o ambiente estava tomado Olha só. de alegria, tomado da presença, tomado pela transformação Eu do Senhor. acredito. Nós entrávamos na casa, nós fazíamos apelo às pessoas e elas aceitavam Jesus. Nós vivemos um tempo desses evangelismos, um tempo maravilhoso de avivamento na rua. Eu vivi um período de realmente um avivamento nesses evangelismos. Me fala o seguinte, eu sou evangélico há pouco tempo, eu me batizei tem 6 anos praticamente, eu e minha esposa. Eu posso dizer que eu e minha casa, né? E eu já fui participar de vários ministérios da igreja. Quando eu vi, eu estava indo todo dia para a igreja. Isso assim, eu batizei. Aliás, nem batizei. Eu fiz um curso de casais, começamos a fazer célula na minha casa e outras casas. Quando eu vi, a gente estava fazendo célula praticamente 2 vezes no mês na minha casa. Quando a gente viu, a gente estava participando de todos os ministérios da igreja. De repente, a gente já estava... Aí, de repente, vem a pandemia. Pá, veio a pandemia, fecha tudo. Rapaz, você não tem noção. O sentimento, a falta, sabe? E assim, eu sou muito de abraçar, Sim. de cumprimentar, de conversar. E aquilo me fez uma falta tremenda. E depois mesmo que voltou, né? Voltou lentamente, voltou assim de forma ali. Algumas pessoas com muito medo também, afastaram, né? Demoraram para voltar para a igreja novamente. Então, assim, e eu quero te perguntar o seguinte: você já está há quantos anos? Já 20 anos, né? 20 anos. Como evangélico, já batizado. Nós tivemos. Teve fases de avivamento, teve fases, assim, falando da sua época, que você via diferente ou não? Você acha que uma fase que nós estamos vivendo agora está acontecendo? O que você me fala, assim, da sua opinião? Eu fui praticamente gerado no louvor e na adoração. Como eu me converti na Assembleia de Deus, então eu me converti ouvindo músicas que na época nós falávamos que eram pentecostais, e houve uma transição naquilo que eu estava ouvindo também, dentro desse contexto todo, porque eu ouvia como a música que me inspirou para começar foi uma música pentecostal na Assembleia de Deus. Eu comecei a ouvir também as músicas que na época começaram a queimar no meu coração de uma forma diferente, até com relação a transicionar até linguagens e tal em mim, no meu coração. Aí eu vou citar, poxa, Antônio Cirilo, David Keelan, Nívia Soares, Diante do Trono, André Valadão, aí uma banda de pop rock também entrou de uma forma impactante no meu coração, que foi a banda 4x1, né? Então, eu tive depois dessa escola que eu comecei, da Pentecostal, aí veio essa escola que trouxe para mim esse fogo da adoração, né? Porque, poxa, impossível você ouvir o Antônio Cirilo e você não ser incendiado. Tava ouvindo ouvindo ele, eu perdi o sono essa noite. Tava ouvindo ele. Impossível você ouvir o David Keelan e não ser incendiado. Impossível você ouvir uma Nívia Soares e você não ser incendiado. Impossível você não ouvir um André Valadão, um Diante do Trono, um 4x1 cantando Eu Tenho um Chamado, e você não ser incendiado com essas canções. E isso forjou também você a descer mais em Deus. Verdade. Porque
Nós precisamos, nós como, Como cristão, como cristãos e como adoradores, nós precisamos cavar o coração de Deus, sabe? Nós precisamos construir ambientes. O problema é que nós queremos tudo construído. tem uma passagem na Bíblia que fala, um versículo que fala que as pessoas, que a pessoa vai entrando na água até que ela mergulhe. Só que lá não fala sobre mergulhar, fala até o pescoço, alguma coisa assim. E o que eu observo? Que, de modo geral, as pessoas estão com a água na canela. Já tem outras que estão com a água no joelho, outras que estão com a água já no pescoço, no sentido de aprofundar nas coisas de Deus. Porque aí é até engraçado que fala o seguinte, quando você chega a um certo nível da água, a altura da água, você já não controla mais seu corpo. Você não tem o domínio no seu corpo mais. Né? Principalmente se for um lugar que tem ondas. E aí é entrega. Então, eu assim, eu tô falando de mim, né? E também dando um recado para as outras pessoas, que nós não devemos ficar só com a água na canela. Que nós devemos aprofundar mais em Deus. Porque você que está na igreja há muito tempo, você já deve ter visto coisas maravilhosas lá dentro. De pessoas que quiseram realmente ter intimidade com Deus, entender sobre Jesus Cristo e se aprofundar cada dia mais. E eu acho que é isso que nós temos que buscar. Porque aí muda tudo. Porque aí sai daquela questão mesmo só de ir no culto no domingo. Não, aí você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais, e cada dia é melhor, né? Então, você viveu isso? Você teve fases assim que você viveu mais ou menos ou não? Você acha que a coisa está acelerando? Que você acha disso? Como eu falei, estava falando com você, essa transição, né, da música que eu ouvia para uma outra música, para que tudo isso me completasse. Cara, a vida cristã é um desafio entre esperar e confiar. Isso. Confiar em Deus não é fácil. Uhum. Esperar em Deus também não é fácil. E entre o esperar e o confiar, existe uma palavra que a gente não quer falar, mano, mas que a gente passa por ela. Duvidar. Entre o confiar, entre o esperar, confiar e esperar, existe essa palavra no processo, no meio dela. Somos humanos, né? Isso, somos humanos. Que é duvidar. E o duvidar, ele é como um batimento cardíaco, cara. Confiar, duvidar, esperar, confiar, e nem no meio disso duvidar. Porque se você me perguntar, mas homens bíblicos duvidaram também. Não, você pega a passagem de Israel pelo Egito, você começa a ler aquilo ali e você fala, meu Deus do céu, como pode alguém que viu a quantidade de milagres ainda querer adorar outro Deus, alguma outra coisa? E o engraçado é que nós vivemos milagre também todos os dias. Você vê, o desafio... E às vezes também não temos essa fé. O desafio de você começar em Deus e você continuar na jornada, o desafio de você começar em Deus e continuar na jornada, está exatamente em você entender que a vida cristã é um batimento cardíaco. Porque Abraão duvidou do impossível, Moisés duvidou de si mesmo. Elias duvidou do propósito, mano. João Batista duvidou do plano de Jesus. Se olha para esses homens, eles passaram pelo teste de confiar, no processo duvidar, mas eles
Eles atingiram, permaneceram. Eles permaneceram nessa de esperar a promessa se cumprir. Eu acho que é aí que tá, você falou tudo. Porque quando eu entendi a jornada que eu estou vivendo, eu entendi que se eu ficar no primeiro, confiar e ficar no esperar, aí você pode mudar os dois, esperar, confiar, esperar. E não entender que no meio dessa jornada aqui existe dúvidas. Existe um deserto. Existe deserto. Existe processo. Exatamente. Você vai chutar o balde, irmão. Vai, você com vai certeza. desistir, cara. Vai. Mas se você tiver claro, se isso for claro na sua mente, que entre o confiar, o esperar e o confiar, existe a dúvida, mas se você também entender que no meio dessa dúvida nascer o permanecer em você, você pode ter certeza que o esperar vai ser de forma maravilhosa, o confiar em Deus vai ser de forma maravilhosa, mesmo tendo momentos de dúvida. Exato. Mas você permanece. E nós temos exemplos, né? O seu pastor é um exemplo, o meu pastor é um exemplo disso, de homens que confiaram, esperaram, passaram por desertos e atingiram aquilo que Deus tinha para eles. Então, assim, a primeira coisa também, Tiago, que eu vejo é que nós temos que andar com pessoas assim. Nós temos que andar com pessoas com fé. Nós temos que andar com pessoas que confiam. Isso nos ajuda. Eu conheci um cara, hoje nós somos amigos, e ele abriu uma igreja agora recente, inaugurou domingo passado. Esse cara me ensinou muito. Quero até trazer ele aqui. Ele me ensinou muito. Por quê? Ele veio para Goiânia com uma promessa. Ele não abandonou a promessa. Todo o tempo ele falava da promessa. Entre todas as pessoas, até a esposa dele, e ela fala isso publicamente, até a esposa dele duvidava. Quando eu conheci ele e ele começou a me contar algumas coisas, ele tem uma história, ele tem um histórico de milagres na vida dele e de profecias cumpridas, assim, e nós estamos falando de um cara novo. Um cara, acho que ele tá com, se ele tiver uns 35 anos, eu acho. Mas eu vi um milagre acontecer recentemente na vida dele, uma profecia acontecer na vida dele. Então, assim, nós temos que caminhar, de certa forma, ter contato com essas pessoas para que a gente entenda que quando você recebe uma profecia, que você tem entendimento que aquela profecia, ela condiz aos princípios, à Bíblia, que você pode caminhar, que vai acontecer. Às vezes, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E essa pessoa, ela tinha uma direção para um lugar que abria a igreja. E ela pegou e achou esse lugar. E o negócio começou tudo a dar errado. Dar errado. E aí, um dia eu peguei e ainda falei pra ele, mas você tá procurando outros lugares? Ele falou, eu tô procurando outros lugares, mas é lá. Tem que ser lá. Aí, tipo assim, aí a nossa incredulidade, aí a nossa pequenez, ou nossa pequena fé, às vezes pensa assim, nossa, mas cara chato, ou senão você fala assim, não, mas cara bitolado, ou você pensa assim, no meio disso aí tudo bem, tem fé, mas tem um pouco de maluquice aí e tal. Pois o negócio se concretizou aonde ele queria. E aí ele tinha me contado essa história, e eu pensei que tinha sido um sonho de 6 meses atrás. O sonho tem 6 anos atrás. Uau. Que foi um sonho dele e do pastor dele, que está lá no Rio Grande do Sul. E o pastor vinha discipulando ele sempre. Vai chegar a hora. E de repente o pastor virou para ele, esses dias agora, ele falou, chegou o tempo, é agora. E ele já começou a correr para achar esse lugar para alugar.
Nesse meio tempo, olha, você vê, por que eu estou contando isso aqui? Eu estou contando isso aqui porque nós temos que entender que os milagres que os israelitas viveram lá no Egito, quando eles saíram do Egito, entre abrir o mar e outros muito mais, às vezes a gente tem a impressão que só existiu naquela época. Existem milagres todos os dias acontecendo aos nossos redores, próximo da gente, nas igrejas. E às vezes as pessoas não contam. E às vezes acaba que dá aquela impressão assim de fulano. Não, fulano é sortudo, hein? Sortudo. Entendeu? Então nós temos que contar esses milagres, nós temos que falar. É sobre profecia. As profecias, para você honrar o profeta, você tem que falar para ele que aquela profecia deu certo. Porque às vezes a profecia é feita, acontece e você nem fala para a pessoa mais. Então você não está honrando o profeta, não está honrando a Deus e automaticamente você está... O profeta, ele precisa de... É como se fosse uma gasolina para ele continuar profetizando. E aí, um cara chega lá no pastor dele, lá no Rio Grande do Sul. Pastor, Deus tem me abençoado, tem feito na minha vida. E eu quero abençoar a igreja. Eu quero saber o senhor que está abrindo alguma igreja, tem algum projeto de abrir igreja e tal. Ele falou, nós estamos com um projeto em Goiânia. Ele, pois é, então eu quero abençoar lá. Como que é lá? Ele falou, lá o aluguel a gente está negociando, é 14 mil e a gente está vendo se a gente consegue por 10. Então a gente está em negociação com eles lá. Ele falou, não, então se eu quero abençoar essa igreja lá, então eu quero abençoar com 1. Aí o pastor falou para ele, com um mês? Ele falou, não, eu quero pagar 1 ano o aluguel. Uau. Então, você entende que quando Deus te dá direção, Ele te dá provisão? Então, basta o quê? É aquilo que você falou. Esperar. Como é que você falou? Repete aí. Confiar, esperar. Confiar, esperar no processo. Às vezes vai ter desconfiança no meio. Às vezes vai ter pessoas te falando no seu ouvido assim, não vai dar certo, isso aí é coisa da sua cabeça. Desiste disso. Aconteceu. Eles não conseguiram negociação no aluguel, o aluguel ficou em 14 mil. O cara falou, não, vou pagar os 14. O lugar está pronto. Para ter culto lá esse final de semana, precisou de uma caixa de som. Por quê? Lá era um auditório. Salas de criança, tudo está pronto, a igreja está pronta. É fazer uma fachada na igreja, limpar. A gente foi para lá, limpou e tal, e já teve culto. Eu fui lá até para dar uma força para eles lá nesse início. Então, assim, nós temos que conviver com pessoas assim. Claro. Porque isso, ela motiva a nossa fé, ela faz a nossa fé crescer também. Entendeu? Então, é a importância mesmo. E eu imagino assim, que você já deve ter um monte de profecia na sua vida, né? E que vai acontecer, e é isso, é caminhar e continuar e botar o pé, e vai colocando o pé e Deus vai fazendo e vai dando provisão. Alguém disse que chegou até aqui porque se apoiou em ombros de gigantes. É mesmo, verdade. Então, a jornada cristã, ela é desse jeito. Você precisa apoiar em ombros de gigantes, pessoas melhores espiritualmente do que você, sabe? Pessoas que inspiram você, né? Que venha inspirar seu coração. Salmo 37, verso 5 diz assim, ó, entregue o teu caminho ao Senhor. Que bacana. Entregue o teu caminho ao Senhor. Um homem e uma mulher que entrega o seu caminho ao Senhor, ele entende que entre o confiar e o esperar vai haver dúvidas. Mas ele vai permanecer. Sabe por quê? Porque ele sabe que entregar o caminho ao Senhor vai ter uma recompensa. Com certeza. A recompensa é que o mais ele tudo fará. Por quê? Porque eu estou confiando. Confiando que no meio desse processo eu posso até duvidar. Mas se eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais
Ele tudo fará. Tudo fará. E outra coisa, só para finalizar essa parte, porque eu quero ver você tocar para nós. Processo. Tem que haver um processo. Deus entende que tem um processo. Por que tem um processo? Porque muitas das vezes, se Deus entregar aquilo que Ele tem para nós e nós não estivermos prontos para receber, na verdade Ele vai nos estragar. Nós vamos nos perder. Nós vamos nos desviar. Entendeu? Desculpa. Então, assim, nós temos que entender que, que tem um processo. Tem que ter um processo. Entendeu? Para que nós nos aperfeiçoamos, para que nós fiquemos mais parecidos com Jesus. Isso é verdade. E aí sim, agora o Tiago, agora o Marcos está pronto para o que eu tenho para entregar para eles. No momento dele, não no nosso. Com certeza. Entendeu? Então é isso. Então, você vai cantar o que pra nós aí? É música sua? Fala aí pra nós aí. Cantar uma música, a primeira música que eu compus. Pode? Pode, vamos lá. Estamos aqui pra isso. O favor de Deus determina o seu milagre. O favor de Deus determina a sua vitória. O favor de Deus determina a sua cura. O favor de Deus determina os seus sonhos. Não desistiu, perseverou, foi humilhado e desprezado, não se entregou, correu atrás, não se cansou, e os teus sonhos, oh meu Deus, realizou. Meu Deus, que vozeirão é esse? Glória a Deus. Rapaz, que voz linda, hein? Glória Que a Deus. música linda, hein? E é isso aí, o que você acabou de cantar aí é o que você tinha falado um pouco atrás, né? O favor de Deus, cara, É. ele nos alcança. Cara, eu imagino assim, é o que eu te falei agora há pouco. Louvar a Deus é algo tremendo, né? Porque automaticamente você está cantando para Deus e automaticamente você está falando, conversando com Ele, né? Eu estive esse tempo atrás numa escola de profetas e, assim, aprendi muita coisa. E uma delas fala sobre profetizar na música. É isso aí. Então, assim, a importância de se profetizar na música. Então, A assim, música é um meio maravilhoso para isso. profético. Meio profético. Porque às vezes eu já vi vários testemunhos da seguinte forma. Eu estava indo me matar, eu estava indo me divorciar, eu estava péssimo, eu estava mal, e eu vi uma música e tudo mudou. É o que eu mais recebo de testemunhos Olha com só. relação às minhas músicas. Então, O que eu mais recebo é... Eu acredito que essa é uma confirmação de Deus que você tá no caminho certo, sabe? isso. Você compor canções, você gravar canções. Uhum. E essas músicas, podem alcançar centenas de pessoas, né? Exatamente. Então, isso não tem preço, Não tem preço. mas tem um valor maravilhoso, sabe? Com certeza. Eu imagino que você deve, igual você falou, você deve receber aos montes pessoas falando sobre isso. Cara, sua música mudou, me abriu a mente, eu tava mal e eu me recuperei. E é muito gratificante isso, Com né? testemunhos de cura, testemunhos de ansiedade, depressão. Olha só.
Ontem mesmo eu recebi um testemunho de uma jovem que, poxa, ela passou por uma turbulência muito grande, de separação, depois foi demitida, e aí a música que trouxe para ela sabe, Um acalento, um aquela conforto. que tirou ela do naufrágio, né? A música que estendeu a mão para ela foi uma música minha, Confio em Deus. Conta aí pra nós agora, Vou então. cantar. E, poxa, ela me abençoou de uma forma, assim, absurda no início de dezembro, sabe? Olha só. Então, vou cantar um pedaço dela aqui. Vamos lá. Sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus. Caramba, cara, que música linda. Olha só. Maravilhosa. Nossa. E aí você recebe um testemunho que essa música tirou a menina desse naufrágio, cara. Assim, isso é inspirador. É inspirador É mesmo. inspirador. Porque, assim, a grande verdade que existe, é uma máxima que existe no nosso meio, é que muitas vezes as pessoas, elas não imaginam as provas que a gente também vive. Exatamente. É como eu acabei de falar ali atrás. Elas não imaginam o tempo de dúvida que a gente passa durante um ano. Elas não imaginam os testes que a gente vive durante um mês. Como nós somos desafiados todos os dias a desistir. Como nós somos desafiados todos os dias a parar. As propostas. Mas eu aprendi há muito tempo que eu não devo trocar o propósito pela proposta. Mas a máxima é que as pessoas elas não imaginam que nós que cantamos e ministramos e abençoamos tanta gente, elas não imaginam Exatamente. o tanto que um testemunho, um pequeno testemunho, que ela possa mandar, enviar pra gente, vai abençoar o nosso dia. Pessoal, então, olha o que o Thiago falou. E em alguns podcasts eu cheguei a comentar sobre isso. A questão de você receber uma profecia e de levar isso pro profeta. Falar, aquela profecia que você me falou, deu certo, funcionou. E o que o Thiago tá falando é o quê? Você ouviu uma música de um cantor, essa música fez algo na sua vida, ela te tirou do deserto, ela te deu acalento naquele momento difícil, ela, de alguma forma, ela te ajudou. Pega ali o celular, manda uma mensagem. Porque você tem que entender que esse seu desabafo, esse seu testemunho é como se você colocasse gasolina para que ele fizesse mais e mais, porque aí ele entende que aquilo que ele tem na vida dele, que Deus colocou na vida dele, realmente está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Então isso dá mais força, dá mais ânimo dele continuar indo. É o meu, o seu. Entendeu? Então fica aí a dica. Não deixe de agradecer, não deixe de elogiar, não deixe de dar o seu testemunho de uma mensagem que um pastor colocou na internet, de uma música.
de uma pessoa que falou de Jesus para você, isso acelera o processo, dá ânimo, dá gás. E principalmente, às vezes, pega a gente em semanas ou dias que a gente está desanimado. Então, isso é muito importante. Fica a dica. Me fala hoje, você está em qual igreja? Hoje eu estou vai fazer 5 anos que eu estou na Family, né? Na Family Church. Pastor Mark Anderson. Mark Anderson. Rapaz, que igreja que cresceu, assim... Por isso que eu falo que quando Deus coloca a mão, a coisa acelera, é abismal o né? que a gente está vivendo. É verdade. É abismal o que a gente está vivendo. A gente... É a graça, mano. Uhum. É a graça de Deus na vida do pastor Mark, sabe? A gente conhece ele mais profundamente, a gente sabe que tudo que ele está vivendo é a resposta da graça na vida Olha só. dele. E é aquilo que a gente falou, de você conviver com pessoas desse estilo, com pessoas que realmente têm fé, pessoas que lá atrás ouviram profecias, promessas de Deus e não desanimaram, né? Eu sei que o processo dele foi um processo, parece que eu nunca vi não, mas parece que tem um depoimento dele que é bem pesado, né? O testemunho dele é muito forte. O testemunho dele é né? muito forte. Então, assim, tudo que que Deus tem abençoado o nosso pastor tem transbordado para toda a igreja. Para toda a igreja. E para todos aqueles que também sentiram no coração de irem, né, lá, porque Exato. quando chegam lá são abraçados por essa graça. E uma igreja não se faz com uma pessoa só, né? É toda uma equipe, todo mundo que está ali faz parte disso, né? E sabe o que eu entendo, Marcos, que uma igreja não se cria, a igreja nasce. A nossa igreja nasceu. Olha só. Então assim, quem dá o crescimento é Deus, cara. Sabe, ela nasceu. Então Deus tem dado o crescimento. Uhum. Porque se fosse assim, não, vamos construir uma igreja, vamos fazer uma igreja, podia dar tudo errado. Você falou. Eu acredito que deva existir igrejas assim, que o cara simplesmente foi lá, construiu um prédio, colocou todo o investimento lá e subiu em cima do púlpito e começou a falar e não virou nada. Né? Então, sim, como você falou, é a graça. Né? Nossa igreja, ela nasceu através da graça. Uhum. E é gostoso participar disso, gostoso, assim, né? De ver esse crescimento. Eu tô na igreja, eu tô na SANS, né? Pastor Wesley. Né? Que é um homem... maravilhoso. Um homem abençoado, um homem de Deus mesmo, né? Tanto ele como a pastora Nayana. Sim. E também eu pude participar desse crescimento, né? E continua crescendo. Então, a gente saber que em algum momento você contribuiu com alguma coisa, né? Que seja na mudança ali, carregar uma coisa, né? Estar ali dentro, igual você leva o seu louvor, né? Leva a sua música lá para dentro. Então, isso é maravilhoso. Né? Eu tô, né? Igual eu falei, né? Tô na Family desde quando nós éramos um embriãozinho. E quebrei parede na Family. Olha só. E tô lá, cara, assim, um cara que admira o coração do meu pastor como uma referência em todas as áreas, né? Uhum. Pra mim, é o meu pastor, em todas as áreas. E é gostoso, você cria raízes naquele lugar, né? Então Sim. ali seu ciclo de amizades está ali, né? Você convive com aquelas pessoas que estão ali, então você é maravilhoso e gratificante. O Thiago, aonde que encontra o Thiago para cantar de vez em quando? Você tá lá na Family, você tá direto, mas fala assim, de vez em quando você tem as suas agendas também, né? Então na Family e nas redes sociais, onde a gente encontra o Thiago? Se encontra nas plataformas digitais para você ouvir minhas músicas, né? YouTube, todas as plataformas digitais que você preferir. Thiago Godoy, Thiago com H, Godoy com I. E também nas redes sociais também, que é o Instagram, @Thiago com H, Godoy com 2 I no final. E as outras demais redes sociais também você pode encontrar com o meu nome. Bacana. E para você entrar em contato comigo, né, para uma agenda, também tá lá no meu Instagram. No meu perfil no Instagram, tá lá o contato de agenda. Bacana. Thiago, o tempo de um podcast é muito pequeno. Então nós temos muita coisa para conversar. Provavelmente eu vou te convidar para um outro podcast para a gente falar mais, né, sobre essa
essa vida de músicos, desafios, né? Quais são os projetos para 2026. Então, assim, agora eu quero te agradecer o seu convite, de você ter vindo. Eu sei como que vida de músico é corrida, né? Na maioria deita tarde e os desafios todos os dias. Então, eu sei que para você ter vindo aqui, para nós é um privilégio, você tirar esse tempo para nos presentear com a sua presença aqui. Ô Marcos, meu pastor, ele me ensinou uma frase que gratidão é a memória do coração. Então, assim, eu transbordo gratidão pelo convite. Olha só. E deixo a memória desse momento também no meu coração, porque foi muito especial estar aqui com você, poder conversar um pouquinho, deixar um pouquinho de experiência do que Deus fez nessa jornada até aqui. Amém. Nós que somos gratos por isso. Então é isso, gente. Quer seguir o Thiago Godoy nas redes sociais? Thiago Godoy. Quer ouvir as músicas dele? Hoje tá no YouTube, tem no... Todas as plataformas Todas as plataformas de música. Vocês viram que músicas lindas aqui, que vozeirão. Amém. Aquilo rompe o céu e vai lá. Amém. vai lá no trono. Amém. Então, Thiago, muito obrigado. Então aí, gente, mais um podcast falando com vocês, falando de Jesus, falando da importância de nós aproximarmos cada dia mais de Jesus. E em breve teremos outro podcast do nosso irmão aqui, porque nós temos muita coisa para saber dele ainda. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus. Um abraço.